e fala com a Soradayo. Eleripim, okitibiriti upa, ojo ikuda, orumila, direloni, orumila, janan, e fala com a Soradayo. Eleripim, okitibiriti upa, ojo ikuda, orumila, direloni, orumila, janan, e fala com a Soradayo. Eleripim, okitibiriti upa, ojo ikuda, orumila, direloni. Bom dia, Orumila. Você acordou bem hoje? Bom dia, Ifá. Você acordou bem hoje? Diz o Oriki para Babá Ifá e Babá Orumila. Orumila é o mais novo entre os orixás. É um orixá novo entre os demais. E ele veio do céu na primeira hora da criação do mundo, da criação do Aê. Era o mais novo e o mais pequenininho e também o mais frágil. Orumila não tinha armas, Orumila não tinha um grande porte. Orumila veio para a Terra sem saber muito o que faria aqui. A sua única missão nesse trajeto do Orum para o Aê foi carregar a sacola de Obatalá. Podemos afirmar, podemos dizer que Orumila era uma espécie de serviçal de Obatalá, porque a função dele era auxiliar Oxalá, Obatalá, durante essa travessia. Ninguém dava nada para Orumila. Pelo contrário, aquele ser franzinho, pequenininho, era inclusive caçoado pelos demais. O mistério da grandeza de Orumila ainda seria revelado. Mas ninguém sabia qual era desse ser tão pequeno e tão insignificante. Um dos orikis de Orumila, das rezas, que a gente entoa para Orumila, diz o seguinte: Kekere oke igeti. Kekere oke igeti. Ou seja, a expressão em Yorubá quer dizer o pequenininho da colina da montanha de Igeti. Kekere é pequenininho, oke é montanha ou colina e Igeti é uma localidade. Então, ele foi conhecido como o Kekere oke Igeti, o pequenino da colina de Igeti. Isso revela o quão formidável estava por revelar da grandeza desse homem, desse ser tão pequenininho. E aqui na Terra, essa grandeza se revelou. Ninguém sabia que Orumila estava trazendo do céu contigo o Ifá. Estava trazendo do céu contigo o conhecimento eterno, a sabedoria eterna. Como nós já falamos numa das nossas lives, Ifá é o conhecimento eterno. Ifá é a sabedoria eterna. Só que Ifá não é um orixá. Ifá é uma tecnologia. Embora essa tecnologia chamada Ifá tenha força, tenha poder,
Mas Ifá é uma tecnologia de Olodumare. O orixá que sabe utilizar bem e que domina essa tecnologia é chamado de Orumilá. A gente pode afirmar que Orumilá encarnou essa própria tecnologia. Por isso que ele também é chamado de Baba Ifá. Por isso que muitas das vezes Orumilá e Ifá parecem ser sinônimos, né? Mas Orumilá é o orixá, assim como é Oxum, como é Xangô, como é Manjá. Orumilá é o orixá que carrega Ifá. Orumilá é o orixá que porta Ifá. Orumilá é o orixá que trouxe do céu para a terra o próprio Ifá, o conhecimento eterno, a sabedoria eterna. Um outro Oriki vai dizer que tudo o que você precisa, você pode pedir ao Orumilá, que o Orumilá vai realizar para você. Então o Orumilá é uma divindade ligada à realização. O Oriki diz assim: é de trabalho que você precisa? Peça para o Orumilá. É de filhos que você precisa? Peça para o Orumilá. É de dinheiro que você precisa? Peça para o Orumilá. É de alegria que você precisa? Peça para o Orumilá. É de um casamento que você precisa? Peça para o Orumilá. É de saúde que você precisa? Peça para o Orumilá. O Orumilá é a divindade da realização. Ele tem a função, ele tem a incumbência de nos realizar nessa vida, de tornar a nossa vida realizada. Todas as pessoas que possuem Ifá, que possuem Orumilá, porque Orumilá, diferente dos demais orixás, Orumilá não tem assentamento. E eu vou explicar por que Orumilá não tem assentamento. Qual é o assentamento de Orumilá? Orumilá não tem assentamento. Todos os demais orixás possuem assentamento, possuem otá, né? Possui a pedra sagrada dele. Orumilá é o único orixá que não tem pedra. Orumilá é o único orixá que não possui otá. Sabe por quê? Porque todos os orixás vieram para a terra e aqui na terra eles desapareceram. Ogum enfiou dentro da terra, Xangô desapareceu num pé de obi, Oiá cavalgou montada num búfalo e ninguém sabe para onde ela foi, Oxum se transformou no rio, ok? E Iemanjá se transformou em água e assim por diante. Orumilá não. A gente pode dizer que os orixás se transformaram no próprio elemento da natureza que ele domina. Então os orixás estão no mundo. Como assim, Oluô, os orixás estão no mundo? Xangô está nas pedreiras, Xangô está nas pedras, Oxum está nos rios, Iemanjá está na água, Olocum está no mar, Ajexalungá está na profundeza do mar, Oxóssi está nas matas, Ogum está nos trilhos, nas ruas e nas matas, Exu está nas encruzilhadas e assim por diante. Orumilá está onde? Vou lhe contar onde Orumilá está. Um certo dia, os 8 filhos de Orumilá foram visitá-lo. Foram visitar o pai. O filho mais velho, quando chegou a sua hora de cumprimentar Orumilá, se recusou a dobalá, a dar o dobalé, a se prostrar diante do pai. Ele disse, o argumento que ele usou foi que ele já era igual ao pai. Ele já era grande como o pai. Ele não precisava, então, se prostrar diante do pai. Orumilá ficou desapontado com aquela afronta. Ao ficar desapontado com aquela afronta,
Orumilá resolveu se retirar do Aê, se retirar do mundo. Então ele peregrinou rumo a uma localidade entre o céu e a terra, entre o Orum e o Aê. Ali ele sentou para descansar nessa trajetória, nessa caminhada. Ele sentou para descansar debaixo de um pé de palmeira. A palmeira, chamada Opé, é muito sagrada para Orumilá, para Ifá e para os devotos de Ifá. A palmeira, chamada Opé e Guiopé, é sagrada para todos nós, porque ela é a manifestação do que vai acontecer exatamente nessa narrativa que eu estou dizendo. Sentado debaixo dessa palmeira, Orumilá descansou. Na terra, os seus filhos estavam incomodados porque Babá havia ido embora. Eles se sentiram órfãos, eles ficaram desamparados. E agora, quem vai nos esclarecer sobre as coisas? E agora, quem vai nos dar conhecimento? E agora, quem vai nos informar sobre as coisas? E agora, como vai ser a nossa vida? Etc, etc, etc. Eles então decidiram ir atrás de Orula para que Orula voltasse para a terra. Orula é uma outra forma de chamar Orumilá. Orula é uma outra forma de falar de Orumilá. Esse termo, esse Oruncó, ficou muito conhecido e é muito praticado pelos devotos do Ifá na ilha de Cuba. Eles chamam carinhosamente Orumilá de Orula. Eles não inventaram isso não. Esse termo, esse codinome, esse Orucó, sempre existiu para Orumilá, né? Ele também é chamado assim de Orula. Então, os filhos de Orumilá foram atrás dele. Foram pedir ele para ele voltar para a terra. Quando eles o encontraram, sentado debaixo dessa palmeira, desse guiopé, eles imploraram a Orumilá: Babá, volta com a gente para a terra. A gente ainda precisa de você. Você é nosso sábio. Você é nosso vidente. Você nos entrega todas as coisas boas. Você tira a gente da confusão, do caos. Eles imploraram, mas Orula disse que não voltaria. Mas tomado de compaixão por seus filhos e pela humanidade, Orula pegou uma quantidade de caroço da palmeira, pegou uma quantidade de coquinhos, né, de sementes, de coquinhos dessa palmeira a qual ele estava sentado, encantou esses coquinhos e entregou aos seus filhos, dizendo que todas as vezes que eles quisessem falar com Orumilá, eles deveriam consultar esse coquinho. Naquele momento, Orula deu o conhecimento, deu a técnica, deu o método de como eles deveriam consultar o coquinho, né? Que são coquinhos chamados iquim, né? Esses iquins representam, passaram a representar a presença de Orumilá no mundo. Convencidos de que eles não conseguiriam trazer Orumilá de volta, eles retornaram à terra com esses coquinhos, o qual eles poderiam continuar a conexão, continuar recebendo as instruções de Orumilá através de Odu Ifá. E foi assim que Orumilá preservou o seu conhecimento, o conhecimento de Ifá na terra, através desses caroços de coquinho que a gente chama de iquim. Esses caroços precisam ter todos eles 4 olhos, que simboliza um segredo, um mistério dentro do culto de Ifá, que é o seguinte: Orumilá vê o ontem, Orumilá vê o hoje,
Orumilá vê o amanhã e Orumilá vê o depois da manhã. Então Orumilá, Ifá, possui 4 olhos que permite ele ver o passado, o presente, o futuro e o além do futuro. Tá? Então, Orumilá se ocultou. Orumilá se ocultou. Ou seja, ele nunca morreu, até porque ele também nunca nasceu. E até os nossos dias, Orumilá segue oculto. Ele está oculto numa galáxia, num território celestial, aonde ele está sempre atento às convocações que os seus devotos fazem na Terra, através dessa tecnologia que é o oráculo do Iquim. Porque quando a gente bate o oráculo do Iquim e escreve Odu no Opon Ifá, em cima do pó do Orossum, ali a gente tem o próprio Orumilá falando com seus devotos, o próprio Orumilá falando com as pessoas. Toda vez que a gente quer homenagear o Orumilá, e todas as vezes que a gente quer receber bênçãos de Orumilá, a gente homenageia ele através desses caroços de Iquim. Mas o caroço de Iquim não é um assentamento de Orumilá. Orumilá não tem um assentamento. Não existe assentamento para Orumilá. Os caroços de Iquim representam nada mais, nada menos do que o conhecimento eterno. Os caroços de Iquim é a manifestação do conhecimento eterno. Nesse sentido, o caroço de Iquim é o próprio Ifá. Ou seja, é o próprio conhecimento, é a própria sabedoria que é revelada, que é divinada à humanidade através de Odu Ifá. E é assim que Orumilá permanece presente no mundo, ensinando seus devotos, ensinando seus filhos a manter vivo o Ifá na Terra. É assim que Ifá está vivo na Terra, através do caroço de Iquim, através da manifestação do poder do Iquim. Porque o próprio Iquim tem um poder, o próprio Iquim tem uma força. Então quem carrega o Iquim de Orumilá, quem carrega o Iquim de Ifá, tem força, tem poder, tem conhecimento. Quando a pessoa recebe o seu próprio Iquim, naquele Iquim está inscrito o conhecimento eterno, a verdade eterna acerca da vida da pessoa. Esses Iquins, quando bem preparados, esses Iquins, quando devidamente preparados, são capazes de revelar segredos, conhecimentos, o que está oculto, inclusive, da vida da pessoa para quem ele foi preparado. Então, os devotos de Ifá possuem esse assentamento, os devotos de Ifá possuem essa relação com esses caroços de Iquim, com esses caroços de Coquim, caroços esses que eles devotam, que eles adoram, que eles alimentam e que eles têm devoção e adoração como se fosse o próprio Ifá Orumilá na Terra. O carinho que nós devotos de Ifá temos pelo Iquim, pelo caroço do coquinho, é profundo e verdadeiro. Porque a gente adora uma semente sagrada. A gente adora uma semente que tem força e tem poder. Por isso que o culto de Orumilá é um culto filolátrico. O que quer dizer um culto filolátrico? Cultos filolátricos são cultos que fazem adorações a sementes, às plantas, a elementos vivos da natureza. Então, nosso culto ao Orumilá é um culto filolátrico, porque a gente adora uma semente, a gente adora um caroço de coquinho, que é sagrado para nós. Para vocês entenderem a incomensurabilidade disso, que nós habitamos num mundo onde nós não somos únicos seres.
A gente precisa abrir mão dessa noção antropocêntrica de que nós somos o centro de todas as coisas e que somos os seres mais importantes desse planeta. Nós não somos os seres mais importantes desse planeta, eu tenho insistido em dizer isso, e nós não moramos aqui sozinhos. Nós moramos nesse planeta Terra chamado Aê, com vários seres. Nós dividimos esse planeta com vários seres. Nós não somos os mais importantes, nós não somos os mais evoluídos e nem tampouco nós somos os melhores seres que estão habitando nesse planeta. Todos os seres que habitam esse planeta, seres humanos, não humanos, a maioria dos seres que habitam esse planeta Terra são não humanos. E não humanos inclui os espíritos, os insetos, os mamíferos, os répteis, os anfíbios, as aves, as plantas, os peixes, as árvores, os minerais. Tudo isso são seres. Tudo isso tem energia como eu e você. Tudo isso detém força como eu e você. Então esses seres dividem a vida na Terra conosco. Eles têm vida, eles têm força, eles são gerados, eles nascem, eles crescem, eles morrem. Olha a energia aí. Então tudo aquilo que tem energia tem vida, você deve respeitar. Você deve respeitar tudo aquilo que tem vida. Você deve ser complacente e compassivo com tudo aquilo que tem vida. As árvores, as plantas têm vida. As árvores e as plantas têm coração, têm pulmão, têm olho, têm boca, têm cabeça. Repara para você ver. Se você prestar atenção, você vai ver que uma planta, ela tem a cabeça, ela tem os olhos, ela tem os órgãos, ela tem os pés, ela fala, ela anda, ela fica triste, ela fica alegre. Você consegue perceber, você consegue sentir a vitalidade ou a não vitalidade de uma planta. É muito visível. Às vezes nossos olhos corriqueiros não conseguem perceber o movimento de uma árvore, o movimento de uma planta. Existe movimento ali, existe energia ali. E não é porque eu não consigo perceber, não é porque eu não tenho sensibilidade para perceber que essas coisas não existem, que essas coisas não estão acontecendo. Você planta uma plantinha, você coloca uma plantinha nos olhos, quando você menos espera, essa planta cresceu, floriu e desabrochou. A mesma coisa os legumes, as mesmas coisas as frutas, a mesma coisa tudo que a gente planta. Nós também dividimos esse planeta com os seres não humanos, que são os espíritos. Muitos espíritos vivem nesse planeta. Esse planeta tem moradas, tem moradores que são espíritos, que são elementais, que são salamandras, que são quiumbas, que são ancestrais, que são andarilhos invisíveis. Existem muitos andarilhos invisíveis, assim como existem os andarilhos visíveis. Tem muito morto andando, perdido, desorientado, assim como tem muito morto que está muito bem orientado e que são andarilho para nos ajudar. Existe morto para atrapalhar e existe morto para ajudar. Às vezes você
tem um parente, alguém próximo a você que morreu, que não conseguiu fazer a sua travessia. Por teimosia, ele não quer ir embora. Por teimosia, ele não quer entender o desencarne. Isso só é difícil da gente mapear, da gente perscrutar, porque isso pertence ao mundo que é visível, não pertence ao mundo visível. São poucas pessoas que conseguem acessar com a vidência, com o olhar, o mundo invisível. Mas o mundo invisível existe. Por trás dessa aparência fenomênica tem um outro mundo que a gente não acessa, que esses olhos, que a capacidade desse olhar, desses olhos não consegue atingir. Mas a gente sabe que existe um mundo invisível que é o mundo da energia. A energia não é material, você não pega a energia. Você não pega a energia, ela é invisível. Então o espírito é energia, ele é invisível, mas ele existe. Algumas pessoas sentem, algumas pessoas veem, eu já vi. E olha que eu sou uma pessoa cética. Eu tenho um pé na ciência e um pé na espiritualidade. Eu não tenho os dois pés fincados na espiritualidade. Na atual conjuntura do mundo, no século XXI, a gente precisa aprender a conjugar, a aproximar o método científico, que é muito importante, apesar de toda a diabrura que esse método causa e causou, né? Ele é responsável pelo desencantamento do mundo, né? As pessoas ficaram tão fissuradas em ciência, apesar de 99,9% da humanidade seja analfabeta científica, mas as pessoas ficaram tão reféns da ciência, do cientificismo, que elas perderam o encanto, o encantamento. Mas a gente que pratica espiritualidade, a gente não pode ser fanático, obsoleto e achar que tudo é um mar de rosa. A gente precisa de trazer contribuições para a nossa prática, que sejam contribuições que nos possibilitem viver a nossa prática espiritual, a nossa prática ancestral no mundo de hoje, na atual conjuntura de mundo, na atual realidade de mundo. Não dá para viver essas práticas ancestrais como os nossos antepassados viviam há 200, 300, 400 anos atrás. O mundo não comporta. E a gente precisa, ainda que na contramão, para poder preservar essas tradições no mundo de hoje, a gente precisa dialogar com o mundo, né? Então a ciência pode ser inclusive uma parceira e pode ser muito interessante para nós, sobretudo no que se refere ao IFA, porque o IFA tem muito a contribuir com a ciência. Muitas das coisas que a ciência só está descobrindo agora, nos últimos 30, 40 anos, 20 anos, o IFA já dizia há muito tempo. O IFA já sabia há muito tempo. O IFA já praticava há muito tempo. Então a gente pode afirmar que esses antigos iorubás, eles tinham em mãos uma ciência e uma tecnologia de ponta que é uma coisa maravilhosa. O IFA é uma ciência e uma tecnologia. A gente só precisa sistematizar ele nos termos, na linguagem do mundo de hoje, para a gente poder entender o quanto essa ciência ancestral ainda tem muito a contribuir. Eu não gosto de trabalhar com a noção de fé. As pessoas falam assim, você tem fé no orixá? Você tem fé no Ifá, no Orumilá? Eu logo respondo, eu não faço parte de uma tradição de fé. Eu não faço parte de uma prática ancestral, de uma prática espiritual de fé. Eu não tenho fé, porque a minha tradição, a tradição que eu pratico, não é uma tradição de fé. A tradição que eu pratico é uma tradição de axé. Então, existe uma diferença entre axé e fé. O axé é a energia vital
que eu cultivo na minha vida. A fé é a expectativa, a espera de algo que vai acontecer, que pode acontecer. Então, quando eu dou um agrado para Exu, e eu estou ali pedindo uma coisa para Exu que eu preciso, eu não fico com sentimento de fé. O Exu vai me dar, o Exu vai trazer. Não. Eu pergunto no Obi, que se Obi, Exu aceitou as minhas oferendas, Obi disse sim, Exu aceitou. Se Exu aceitou as minhas oferendas e o Obi respondeu que sim, eu posso entrar nessa fluência, eu posso entrar nessa confluência, eu posso entrar nesse movimento de troca com Exu. Eu dei uma oferenda para ele e ele vai me dar o seu axé. Eu começo a entrar nessa transferência, nessa confluência. Porque o axé, ele também é uma energia que está confluindo. A gente precisa de entrar nesse movimento. A gente precisa de mergulhar, de surfar nessa onda daquilo mesmo que a gente pediu. Tem gente que está ali pedindo, deu a oferenda e não confia, não acredita. Não surfa e fica numa expectativa, numa ansiedade. Porque muita gente ainda tem a mentalidade da fé. Muita gente vem praticar as tradições africanas e afro-brasileiras, e isso tem muito a ver com a interferência do sincretismo, vem praticar essas tradições com essa mentalidade de fé, né? Ela viu seus mais velhos a vida inteira no pé do santo, fazendo novena, esperando o santo resolver. As pessoas trazem para a nossa tradição, para a tradição que elas vão praticar, que é a tradição do Ifá e do Orixá, esse mesmo modelo que elas tinham quando iam na igreja. Elas tratam o Orixá como santo. Ainda existe essa mentalidade do Orixá como santo. Meu santo. Tudo bem que a gente tem um carinho muito grande por essa herança cultural que os nossos antepassados construíram no Brasil. Mas, gente, o Orixá não é santo. Não dá para relacionar com o Orixá igual os católicos relacionam com o santo católico. Não é a mesma coisa. Não é a mesma disponibilidade. Embora, fazendo uma defesa ao catolicismo popular, os santos católicos também são eguns, né? Aquilo tudo é egum, tudo morto. Você chega numa casa de reza dessas que tem no Nordeste, também tem aqui no Sudeste, Centro-Oeste, você vê aquele monte de santo, aquela santaiada. Eu também tenho o meu, ó. Tá vendo? Aqui tem um monte de santo. E tem santo de todas as culturas, vamos dizer assim. Tem divindade de todas as culturas ali. Então você chega numa casa de reza, você vê aquele montão de santo católico. Aquilo tem uma força, aquilo tem um poder, aquilo tem uma grandeza, não é verdade? O catolicismo popular tem muito disso, né? E ali tem as velas, tem o copo d'água, tem o incenso, tem o jarro de flor. Aí você comparece diante daquilo, você sente uma força grande, né? Então não estou dizendo que os santos católicos não têm força. Tem força sim. Eu conheço muita mãe de santo, rezadeira, benzedeira, que tem essa devoção popular e que usa desses altares com um monte de santo e tem ali um poder muito forte de rezação, de benzeção, de cura, né? Muita dessas mães de santo, dessas rezadeiras, senhorinhas, né? Muitas delas analfabetas, nunca foram à escola, mas elas têm um poder, elas têm um controle de energia tão incomensurável que você fica assim, chocado da força que essas senhoras, que essas rezadeiras, que essas bezerras têm. E ali ela pega um santo, um São Roque, por exemplo, que limpa a pessoa das suas mazelas, que liberta as pessoas das suas mazelas, que tira a zinhaca do corpo, que tira o quebranto, que tira a espinhela caída, que tira a inveja, que tira
o olho gordo, e ela vai lá com aquela rezação, com o santo na mão, com a erva na mão, e pá, com um copo d'água, e por aí vai, você sai de lá sentindo que você deixou ali, que foi embora aquela energia negativa. Então não estou dizendo que o santo não tem força, o santo tem muita força. O santo também tem muito poder. Eu só estou explicando para vocês que não é a mesma coisa. Eu não tenho problema nenhum com a devoção popular, não tenho problema nenhum com o sincretismo. Eu não tenho problema nenhum com as manifestações populares da diversidade cultural religiosa do nosso país. Pelo contrário, eu amo isso. Eu sou um antropólogo, pelo amor de Deus. Eu tenho maior respeito por essa diversidade. Eu amo isso. Isso é o meu foco de estudo. É isso que eu estudo. Eu dediquei a minha vida a estudar e investigar essas manifestações religiosas, sobretudo as espiritualidades cruzadas, ancestralidades cruzadas, é o tema da minha pesquisa doutoral, é o tema da minha pesquisa de mestrado, né? E é meu foco de pesquisa, as ancestralidades cruzadas. Né? Eu amo isso, eu discuto isso, penso isso, escrevo sobre isso 24 horas. Então, mas a gente precisa separar. Eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo outro. Eu sou iniciado em várias práticas mágicas. Não sou iniciado só no Ifá, só no Orixá, só no Egungun, Yamin, Oboni e Ebelun. Não, eu sou iniciado em várias práticas mágicas, inclusive práticas mágicas não africanas. Eu sou iniciado na Kabbalah, eu pratico a Kabbalah, eu pratico a Yoga, eu pratico o Tantra. Eu sou iniciado na tradição taoísta, pratico e sei muito bem o I Ching, que é o oráculo chinês. Entende? Então, eu tenho uma relação com práticas espirituais de várias partes do mundo e eu amo isso, mas eu não misturo. Quando eu estou mexendo com o orixá, quando eu estou falando com o orixá, quando eu estou falando com o Ifá, eu me comporto dessa maneira. Então, eu não me comporto com fé numa tradição espiritual que não é de fé, que é de axé, que é de energia, que é de fluxo. Então, quando eu vou pedir algo para o orixá, eu preciso estar conectado com o orixá. Eu preciso entrar naquele fluxo energético que está sendo invocado, que está sendo convocado ali. Entende? Eu preciso entrar nessa fluência. Eu preciso entrar nesse fluxo. Porque às vezes a pessoa está ali diante de um rito para um determinado orixá, mas ela não está presente, ela não entra. Ela não conecta. E aí, se a gente não conecta, a gente está ali com a cabeça voando, com a cabeça no mundo da lua, com a cabeça em outro planeta, a gente não conecta com o fluxo que está passando ali, que está acontecendo ali. Você precisa de entrar naquele fluxo e receber esse axé. Quando você recebe o axé do fluxo do orô que você está participando, do ebori que você está fazendo, você está lá no ori, mas está com a cabeça no mundo da lua. Está fazendo um bori? Concentra, fecha os teus olhinhos, receba aquela força poderosa que está caindo no teu ori. Você precisa de entrar nesse fluxo. Mas aí a pessoa está ali preocupada com o celular que ela não está vendo, preocupada com a notícia do mundo, preocupada com a namorada, preocupada sei lá com o quê, com o salário que não caiu ainda, preocupada com a viagem que ela vai fazer 2 dias depois. A pessoa não entra. E aí, se ela não entra, ela não recebe, ela não sente. E quando você não se permite receber, quando você não se permite sentir, pode até acontecer da coisa fluir para você, mas fica mais difícil, porque você não deixou a coisa passar por você. Você não se permitiu viver a coisa. Então, quando a gente está numa ritualística, quando a gente está num rito das divindades orixá, ou de qualquer outra divindade, a gente precisa entrar no ritmo do rito. A gente precisa adentrar a frequência do rito. A gente precisa participar por inteiro do rito.
está com a consciência, está com a cabeça, está com o coração inteiramente ali presente, para que aquela energia que está sendo invocada, despertada, possa passar por mim, possa habitar comigo. E ao habitar comigo, aquele axé que está despertando, que está revigorando ali, faça morada dentro de mim. Quando o axé faz morada dentro de mim, por causa de uma oferenda, por causa de um rito que eu realizei, eu fluo, torno fluxo. E fluxo é axé. Você não precisa ficar com ansiedade, esperando. Ai, será que Exu me escutou? Ah, será que dia que Exu vai fazer o que eu pedi? Você não pode ter essa mentalidade do será. Você não pode ter essa mentalidade da espera. Você já tem que entrar no fluxo. Você já tem que entrar no fluxo do acontecimento do que você pediu. Você já tem que entrar no fluxo do acontecimento que está sendo celebrado e que foi acordado ali. Você já está no agradecimento, você não está na espera. Quando você termina o orô, você já está no agradecimento, você já está agradecendo. Se você já está agradecendo, você não está na espera. Você não está na expectativa. Você não está no campo da fé. Porque a fé é espera. A fé é expectativa. Nós não estamos na espera. Nós já estamos no agradecimento. Nós já estamos louvando. Nós já estamos celebrando. Nós já estamos dançando por orixá. Ou seja, a gente já está num outro nível. E um nível de antecipação. A gente já está antecipando o feito. Então a gente está dançando, a gente está celebrando, a gente está comendo, a gente está cantando, a gente está dividindo o axé, né? O galo vai para a cozinha, a galinha vai para a cozinha, ali já faz uma comida, a gente come junto. Ou seja, a gente já está numa outra dimensão da festa, da dança, do louvor, do agradecimento. Então não é fé. Os nossos corpos dançam antecipadamente a celebração. Os nossos corpos bailam antecipadamente em agradecimento feito. Nós estamos antecipando, porque a gente não está esperando. A gente está vibrando. A gente está ressonando. A gente está jogando no universo em agradecimento o axé. Porque é axé que a gente precisa. Exu não vai te dar carro, Exu não vai te dar casa, Exu não vai te dar um casamento bom, não. Exu vai te dar axé. Axé é para ter abertura de caminho para ter uma casa, axé é para ter abertura de caminho para ter um casamento, axé de abertura de caminho para ter dinheiro. Então, é o axé que a gente precisa para realizar as coisas em nossas vidas. Quando a gente pede para Orumilá, Orumilá, eu quero ter filhos. Quando você pede a Orumilá, Orumilá, eu quero ter uma casa própria. Quando você pede isso para ele, porque ele fala no Oriki, que se você precisa de filhos, peça para Orumilá. Se você precisa de uma casa, peça para Orumilá. Onde está o erro? A gente pede, a gente cai no marasmo da espera, da expectativa, e o pior, a gente adentra a coisa mais terrível de todas, a cobrança, a ansiedade. A gente fica ali, ai, mas o Orumilá não me deu isso. Nossa, eu fiz isso para o Orumilá não me deu aquilo. Nossa, eu fiz isso outro para o Orumilá não veio até agora. A gente começa a espraguejar. A gente começa a duvidar do que a gente mesmo fez. Aí a energia que estava ativada para te favorecer, ela entra numa frequência de desativação. Então, quando você pede alguma coisa para o Orumilá ou para qualquer orixá, você esquece. Peça e esqueça.
É essa a técnica, é esse o segredo. Peça e esqueça que você pediu. Porque se você ficar tenso no que você pediu, você vai desativar a frequência energética. Você vai desfavorecer a frequência energética que foi levantada para te favorecer. Então você precisa desativar qualquer tipo de ansiedade, de expectativa e, sobretudo, de fala. As pessoas falam demais. As pessoas falam o que não convém. As pessoas falam o que não devem. A nossa cultura no Ocidente é uma cultura muito verborrágica. A gente está o tempo todo usando a palavra de forma maldita, de forma ruim. O uso maldito da palavra gera energia ruim. Energia ruim gerada é um problema sério, porque todo o nosso corpo é energia. Todo o nosso corpo está fluindo energeticamente. Se o nosso corpo começa a produzir energia ruim, não vai afetar somente a nossa mente, não vai afetar somente os nossos planos, não vai afetar somente os nossos projetos. Vai afetar o nosso corpo por inteiro. Tá bom? Uma pessoa com energia ruim não é só energia ruim espiritual. Uma pessoa com energia ruim é energia ruim também do corpo físico, do corpo material. É por isso que aparecem as doenças psicossomáticas. É por isso que aparecem as doenças autoimunes. É por isso que aparecem as doenças metabólicas. É por isso que aparecem as doenças da inflamação. Eu tenho dito, 2 problemas fundamentais afetam a humanidade nesse tempo de mundo: a inflamação e a questão metabólica. As pessoas estão com o corpo inflamado e elas não estão levando isso a sério. Inflamação no corpo é grave. Inflamação no corpo é sério. Quando o corpo começa a inflamar, está dando notícia de energia ruim. E onde tem energia ruim, não tem axé, não tem fluxo. E muito dessa energia ruim, que tem causado doenças que a gente nem sabe o nome, é fruto, é em função dos mecanismos ambientais que a pessoa tem trazido para ela. Que mecanismos ambientais? Por exemplo, uma alimentação não saudável, o uso desenfreado da tela do celular. Essa tela do computador e essa tela do celular, ela rouba a nossa energia vital. Eles não estão dizendo isso para nós, eles não vão ensinar isso para nós, mas a gente precisa tomar consciência que essa tela, ficar mexendo no celular o tempo todo, vai roubando a nossa energia, vai produzindo estresse em nós. O que o estresse é? O estresse é cortisol alto. Por que o seu cortisol está alto? Você não está dormindo bem, você está tendo insônia, o seu corpo não está produzindo o descanso necessário. Aí vem estresse, ansiedade, as inflamações começam a supitar no corpo, a pessoa tem muito dor de ouvido, a pessoa tem muito dor de barriga, a pessoa tem febre, a pessoa tem resfriado, a pessoa tem... Tudo isso é sinal de inflamação no corpo. Tudo isso é notícia de inflamação. A pessoa tem labirintite, renite, sinusite. Tudo isso é inflamação. Quando o corpo está inflamado, ele responde dessa forma.
os efeitos da inflamação no corpo. E inflamação corporal não é bom. Tem crianças, tem adolescentes que já dão sinais graves disso, né? Crianças com 12, 13 anos que vivem doente. Entre a semana, passa a semana, a garota está resfriada, a garota está com febre, a garota está com gripe, a garota está com dor de ouvido. E os pais estão ali socando medicamento para o ouvido, medicamento para gripe, medicamento para febre, por aí vai. Não está resolvendo o problema, porque o problema está na inflamação. O motivo de todas as doenças que têm surgido hoje no mundo tem a ver com a inflamação no corpo e tem a ver com o metabolismo. Tá? A gente tem que produzir energia. A gente tem que produzir energia boa. Então a gente tem que ativar a energia do corpo. Tem que botar o teu corpo para funcionar. Tem que botar o teu corpo para mexer. Tem que botar o teu corpo para suar. Tem que botar o teu corpo para movimentar. Porque corpo parado vira fóssil. Estagna. E se estagnar, você vai cair no sedentarismo. Se você cair no sedentarismo, você vai adoecer. E para evitar as inflamações do corpo, a gente precisa parar de comer comida ruim. A gente come muita comida ruim. Eu estava vendo uma pesquisa sobre o fast food, o quanto essa plataforma de entrega, sobretudo de alimentação, cresceu absurdamente no Brasil. As pessoas pedem comida pelo fast food, comidas feitas da forma que a gente nem sabe, com gosto fantasioso. O gosto que a gente sente nessas comidas compradas é fantasioso, ele é fictício. Comida boa é comida de mãe, comida boa é comida de vó, comida boa é aquela comida feita na cozinha de casa. Essa é comida boa, essa é a comida com axé. Essa é a comida que cura o nosso corpo, que cura as doenças do nosso corpo. Comida que a gente não vê fazendo não é interessante. Comida que a gente não vê fazendo não é interessante. Vocês sabem que a população norte-americana consome fast food absurdamente. Crianças, adolescentes, adultos e velhos, naquela sociedade americana, têm problemas graves cardiovascular. Muita criança morre por problema de coração. Muitos jovens morrem por problema de coração, problema circulatório, né? Muitos adultos morrem. Por quê? Porque a obesidade é um problema grave naquele país. E a obesidade impacta o coração, impacta a circulação, gera pormenores no sistema circulatório. Então a gente está falando de axé, a gente está falando de preservar o nosso axé. Então a gente precisa preservar o nosso axé também, tomando consciência o que a gente põe na boca, tomando consciência o que a gente consome, tomando consciência qual que é o axé que está nos nutrindo. Se o axé que está nutrindo você é o axé do fast food, não vai adiantar você fazer ebó, você fazer oferenda para o orixá. Não vai ajudar muito. Porque o axé de preservação, o axé de manutenção, que é da sua responsabilidade, você não está levando muito a sério. Nada me deixa mais irritado quando uma pessoa, criança, adolescente, adulto, fala assim: eu não gosto de verdura, eu não como legume. E aí o pai está ouvindo a criança falar aquilo e banca aquilo, né? Não tem coisa mais apavorante quando uma criança fala para o pai e para a mãe que quer comer arroz branco com a gema do ovo. Você está matando o seu filho, deixando ele comer arroz branco com gema do ovo. Aquela comida amarela sem graça. Já viu quando a criança pega a gema do ovo, mistura naquele arroz branco, aquela comida insossa, sem graça. Está matando a criança. Aquilo não tem axé. Ali tem dois problemas graves.
o do carboidrato branco do arroz, que tem açúcar ao extremo, e o problema daquela gema do ovo, que é um veneno. E a criança come aquilo todo dia, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, porque ela não gosta de carne, ela não gosta de legume, ela não gosta de verdura, e tá tudo certo, porque os pais não querem nem resolver com esse BO. Os pais não querem lidar com essa situação da criança, então eles logo terceirizam, come isso, come esse arroz com essa gema branca, uma coisa horrorosa, insossa. Tem que comer legume, tem que comer verdura, porque nos legumes, nas verduras estão micronutrientes que a gente precisa, como magnésio, como iodo, como zinco, como os complexos de vitamina B1, B2, B3, B6, B7, B8, B12. Nós precisamos disso para poder o quê? Para desativar as inflamações do corpo. Ô Lu, o que isso tem a ver com Orumilá? Orumilá é o orixá da medicina. Orumilá é o orixá da saúde. Orumilá é o médico dos médicos. Orumilá é o orixá que cuida dos seres humanos por inteiro. E quando a gente pensa axé, a gente precisa pensar axé por inteiro. O axé primordial, o axé adquirido, o axé de preservação, o axé ancestral. A gente precisa cuidar dessas 4 camadas do axé. O axé que a gente trouxe, o axé dado por Olodumare, o axé que a gente trouxe do céu, o axé oriundo da nossa ancestralidade, vindo do papai e da mamãe, e o axé de preservação. Esse 4º tipo de axé, que é o axé da preservação, que é exatamente esse axé do cotidiano, que tem a ver com o nosso sono, tem a ver com a nossa alimentação, tem a ver com o nosso emocional. Às vezes a gente enfia numa latada porque quer, a gente não se preserva emocionalmente. Isso também é preservação do nosso axé. Então, o alimento é axé. A forma como nós nutrimos o nosso corpo tem a ver com axé. Como você está nutrindo o teu corpo? Você que é devoto de Orumilá, você que quer ser devoto de Orumilá, você que quer ser devoto de Ifá, você que quer ser devoto de Orixá, você que é devoto de Ifá, você que é devoto de Orixá, como você está nutrindo o teu corpo? Como você está mantendo o axé do teu corpo através do que você consome, do que você come, de como você dorme, de como você gere o seu dia? O que você faz nas suas horas folgadas, nas suas horas ociosas? Você fica no TikTok passando aquela tela apavorante? Ou você vai para uma academia, ou você vai para uma praça, ou você vai correr, ou você vai fazer uma yoga, ou você vai capinar o teu quintal? Mexer o teu esqueleto, movimentar as articulações suas, porque a articulação atrofiada é doença. Isso tem a ver com axé. Às vezes a gente quer pedir coisa para o orixá, às vezes a gente quer pedir coisa para Ifá, mas a gente não se preserva. A gente não faz a nossa parte. Aí a gente vai para lá, faz aquele PPP todo, mata um galinheiro, aí passa uma semana, 2, um mês, nada acontece. Aí você está culpando o pai de santo. Esse pai de santo é um picareta, essa mãe de santo é uma charlatã. Eu fui lá, gastei uma fortuna, fiz isso e eles não resolveram o meu problema. Claro, tem muita gente aí que não vale a pena nem mencionar, mas tem muita gente fazendo as coisas com verdade. E aí, esse não acontecimento tem também uma parcela, pode ter uma parcela sua também. Porque 50% é do zelador, do pai de santo, da mãe de santo, do babalaô, e 50% é de responsabilidade sua. É da competência do babalaô, do babalorixá, da elorixá, fazer o ebó, fazer as oferendas, fazer a obrigação quando manda o figurino. Com exatidão, com lisura, com verdade, com competência, com maestria, com força, com poder, com autoridade, com axé. Esse é o 50% do pai de santo, da mãe de santo, do babalaô. Os outros 50% é do cliente, é do devoto, é do consulente.
Porque a pessoa, ela é responsável pela vida dela. Os 50% tem a ver, inclusive, com a forma que você se comporta diante da divindade antes, durante e depois. Se você espragueja, se você duvida, se você fica ansioso, se você coloca dúvida, se você pensamento é energia. Um pensamento ruim, uma energia ruim, deliberada pelo pensamento, desativa qualquer coisa. Azeda, gera pormenores. Então que a gente tome consciência disso, que a gente aprenda isso e que Orumilá, esse grande orixá da vida, esse grande orixá da realização e do conhecimento, esse orixá que é o médico dos médicos, que cura as nossas feridas do corpo e da alma, nos ensine, continue nos ensinando o que a gente precisa aprender para praticar uma espiritualidade ancestral tão poderosa como é a espiritualidade de Ifá e de Orixá, que é uma espiritualidade profundamente quântica, profundamente energética. Nós somos domadores de energia, nós dominamos o campo energético. A gente precisa dominar o campo energético, porque a gente trabalha com forças, com energias invisíveis, com energias quânticas, que estão no quanto, que estão no universo, que estão na natureza, que estão em todas as coisas. Então que a gente tome consciência disso e que a gente aprenda cada dia mais a usar essas tecnologias, essa ciência ancestral ao nosso favor para vivermos melhor nesse mundo. Não esqueçam nunca, Orumilá, Babá e Ifá trouxe Ifá do céu para a terra, o conhecimento eterno, a sabedoria eterna, para que ao usar essa ciência, ao usar essa tecnologia que é o Ifá, tivéssemos bem viver. Então a gente tem que usar o Ifá, a gente tem que usar essa tecnologia para termos bem viver, para termos bem querer, para vivermos bem nesse mundo. Orumilá Bel-Aô, que Orumilá Babá Ifá nos abençoe no dia de hoje. Uma quinta-feira excelente para todos vocês. Sintam-se abençoados, sintam-se amados, sintam queridos. Um beijo do Luô. Até amanhã, quando eu vou falar de beijo, viu? Já dou esse spoiler. Quem tem gêmeos, quem tem relações com as crianças e beijos, essas crianças travessas do céu, venham assistir a live com o Lu amanhã, porque amanhã é dia de Caruru. Axé de Olodumare, Olodumare Axé.